sobre jornada de alto valor e liderança inspiradora, Denise Barros. Bom dia! Quanto mais energia vocês mandarem para mim aqui, melhor vai ser o nosso conteúdo. Eu quero falar com vocês hoje sobre reconstruir sonhos e ter uma liderança inspiradora. E eu começo com uma pergunta. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse nas suas costas, tentando ser um líder exemplar para a sua equipe, tentando cuidar de você mesmo e você não conseguiu fazer isso? O que aconteceria se você tivesse equilíbrio e inteligência emocional necessários para liderar a sua vida e construir tudo aquilo que você quer, os seus negócios com propósito e ter resultados extraordinários? Porque isso já aconteceu comigo lá atrás. Há um tempo atrás, eu era uma pessoa que buscava realização. E eu não conseguia ter essa realização. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que aconteceria se você tivesse equilíbrio e inteligência emocional necessários para liderar a sua vida e os seus negócios com propósito e resultados extraordinários? E por que eu faço essa pergunta? Porque eu precisei me reconectar comigo mesma lá atrás. Eu era uma criança cheia de sonhos, mas sonhos que nenhum deles foi realizado. Eu era uma adolescente que tentava me esconder de mim mesma. Eu usava roupas muito maiores do que aquilo que cabia em mim. Porque eu tinha vergonha de ser magra. Eu tinha vergonha de quem eu era. Mas eu precisei me curar. Eu precisei me reconectar comigo mesma. Eu precisei me autorresgatar. Nessa terceira foto que vocês veem aqui na tela, eu estou realizando os sonhos daquela adolescente que antes de se esconder de si mesma tinha que era ser modelo. E depois eu precisei me alinhar com o meu propósito de vida, que é ser uma treinadora. Eu sempre tive grandes sonhos, mas eu não sabia exatamente que tipo de sonho era esse. E muito menos para onde esses sonhos iam me levar. A única coisa que eu sabia é que esses sonhos não estavam sendo realizados. E eu me sentia frustrada e triste. E chegou um momento da minha vida que eu era uma mulher que não estava conectada consigo mesma, que se autoabandonou, que estava desmoronando por dentro. E a aparência física começou a desmoronar também. E alguns fatores antes de tudo isso acontecer, antes dessa mulher se tornar essa que vocês estão vendo na tela, aconteceram. Há algum tempo eu comecei a empreender com 22 anos de idade, e eu comecei a encontrar satisfação no empreendedorismo. Eu achava que a minha vida estava chegando nos eixos, que finalmente eu estava realizando todos os sonhos que eu trazia no meu coração. E eu achava que naquele momento eu estava vivendo o meu propósito. Mas a minha vida desmoronou literalmente quando meu pai ficou doente e ele veio a falecer. Um pouco antes do meu pai falecer, com 28 anos de idade, eu era a pessoa responsável por tomar todas as decisões naquele hospital. Eu autorizei ele a ser sedado e eu carreguei culpa por muitos anos desta questão. Eu achava que eu tinha matado meu pai, porque na noite anterior uma pessoa me culpou de estar matando meu pai por ter autorizado a sedação. E a falta de equilíbrio, eu comecei num processo que eu comecei a abandonar áreas da minha vida, porque eu não estava aguentando mais o peso de tudo que estava acontecendo ali. E o que aconteceu? A minha vida começou a desmoronar, porque eu comecei a focar em uma única área, que era a única que eu tinha prazer, que era o trabalho. Então, eu comecei a ter uma liderança totalmente disfuncional. Como uma liderança disfuncional? Trabalhando 12, 13 horas, 7 dias por semana. O único momento de prazer que eu tinha era o trabalho. Não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para relacionamento, não tinha tempo para mais nada. E muita gente defende que um empreendedor, um líder, tem que trabalhar excessivamente. E eu digo que não. Por quê? Porque esse meu excesso de trabalho só me causou uma coisa: burnout.
No dia que eu fui diagnosticada com burnout, o médico me disse o seguinte: moça, se você quiser morrer, está no caminho certo. Se você quiser viver, você tem que mudar toda a sua vida agora. E aquele momento foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha 40 anos de idade e eu falei, epa, meu pai morreu aos 54, eu tenho 40. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na vida, eu não posso morrer. E foi o momento em que eu tomei a decisão de mudar a minha vida, mas eu não sabia como. E foi o momento onde eu entendi que o caminho não é fácil, e não foi fácil, mas eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções e me tornar a pessoa que eu queria ser. Porque aquela mulher que se autoabandonou era totalmente disfuncional, porque ela não sabia como viver, ela não foi treinada para uma vida de alto valor. E, ao mesmo tempo, ela ouvia o que todo mundo dizia. Um líder tem que trabalhar muito, um líder tem que trabalhar 12, 13 horas, a sua dedicação de vida tem que ser para a sua equipe. Como que você vai deixar a sua equipe ao Deus dará? As pessoas precisam de você, você tem que estar aqui para atender elas. E isso foi ficando ainda pior na minha vida. Em 2011, eu me formei em administração de empresas. E eu me senti assim, muito feliz. Os 4 anos de faculdade foram maravilhosos. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e foi um período maravilhoso na minha vida. E foi onde eu comecei a despertar aquele desejo de treinar pessoas. Por quê? Porque eu era líder da minha turma. Se eu quisesse estudar nos dias de prova, eu tinha que ficar no estacionamento dentro do carro. Porque se eu descesse para a sala de aula, todo mundo vinha querendo que eu ajudasse eles. Eu participava de grupos de estudos, ensinando as pessoas. E eu percebi que eu tinha um talento. E as pessoas iam para mim, por que você não dá aula? Mas eu sabia que não era dar aula, eu queria transformar vidas. Porque eu sempre tive uma mensagem que ardia no meu coração. Por onde você passar, transforme vidas. E eu carregava isso comigo. Tanto que eu sempre dizia para os meus liderados o seguinte: você tem que ser melhor do que eu. Eu vou te ensinar tudo que eu sei, porque eu quero que você seja melhor do que eu. Olha que frase horrível, porque eu posso transformar as pessoas no que eu sou. Eu não posso fazer as pessoas serem melhores do que eu. Como? Se eu não tinha recursos nem para mim mesma. Então, a gente, como líder, precisa inspirar e engajar e ajudar os nossos liderados a serem pessoas melhores. Sim, se eu quero subir de cargo, eu tenho que ter alguém preparado para assumir o meu lugar. E quantos líderes eu tive na vida que retinham as informações e não permitiam que seus colaboradores avançassem e seguravam. Teve vezes que eu tive que me retirar de empresas porque a liderança achava que eu estava competindo com eles, sendo que nunca foi isso. Existe lugar para todo mundo. Só que eu me viciei em estudos. Até hoje eu estudo pelo menos 1 hora todos os dias. Eu amo estudar. E eu entendi que existem alguns pilares para a gente ter uma liderança transformadora. Porque quais são as maiores dores de um cargo de liderança? A falta de engajamento com as nossas equipes. E um líder de alto valor, ele começa tendo estratégias. Porque ele precisa ter estratégias, ele precisa criar conexão com a sua equipe. O líder, ele não é a pessoa que vai estar operacionalizando, mas ele precisa entender a função para que ele possa ajudar os seus colaboradores. E isso é uma liderança de alto valor. Um líder, ele sofre pressão por resultados o tempo inteiro. Eu brinco e digo que o líder ele é o recheio do sanduíche, porque tem os liderados de um lado, a chefia do outro e o líder está aqui no meio. Então, aguentar pressões faz muitas vezes com que a gente se desmotive. E eu passei muitas vezes por isso. Por situações que estavam me desmotivando
e me impedindo de avançar para outros níveis. E hoje a gente tem uma ferramenta que eu utilizo muito, chamada endomarketing. O que é o endomarketing? É eu ver o meu cliente, o meu colaborador como meu cliente interno. É eu me preocupar com esse liderado. Eu entender que essa pessoa é um ser humano e que esse ser humano precisa de atenção. Por quê? Uma mente saudável se torna muito mais produtiva e muito mais eficaz e me traz muito mais resultados. Eu entendi que o clima organizacional desgastado é prejudicial para todos. Porque todo CNPJ, quando nasce, é para ter lucro. Não existe ninguém que crie o CNPJ para ter prejuízo. Todas as empresas precisam ter lucro. Mas como ter lucro se o ambiente está desgastado? Os líderes precisam se autoconhecer, entender primeiro sobre si mesmo. Eu não consigo entender sobre pessoas se eu não entendo nem a mim mesma. E por que eu sei disso? Porque eu senti na pele. Então, o autoconhecimento, ele é uma das bases melhores para você tomar decisão, para você inspirar pessoas, para você se engajar, para você criar conexões verdadeiras e profundas. Porque se eu não tenho uma relação profunda de amor comigo mesma, eu não consigo ter com mais ninguém. E eu tenho essa frase que, para mim, é tudo. A minha maior realização hoje é ver o impacto do meu trabalho na vida de outras pessoas. Porque eu não faço o que eu faço por mim. Eu faço o que eu faço porque o meu propósito de vida é salvar vidas, é inspirar pessoas, é ajudar líderes e empresários a serem melhores todos os dias. Eu acredito que uma liderança humanizada não é apenas uma estratégia, é a base para criar ambientes saudáveis, produtivos, reter talentos e atingir resultados extraordinários. Porque resultados extraordinários são alcançados através de pessoas extraordinárias. E para eu ter pessoas extraordinárias, eu preciso ser um líder extraordinário. Mas antes de ser um líder extraordinário, eu preciso ser uma pessoa extraordinária. E eu quero mostrar para vocês algumas das minhas conquistas do ano de 2024. Quando eu decidi viver no meu propósito, ajudar as pessoas a serem melhores, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Eu fui contratada por empresas para ministrar treinamentos. Eu fiz o meu evento presencial. Eu participei da Bienal do Livro como coautora de um livro best-seller e fui premiada na Bienal do Livro. Minha primeira Bienal, eu nunca tinha ido a uma Bienal, e eu fui como autora de um livro best-seller distribuído em 52 países. Eu criei o meu próprio podcast, que é o DBcast, para levar conhecimento para as pessoas. Eu fui para a rádio dar entrevista, eu fui para a TV dar entrevista, eu participei de um programa que, inclusive, foi ao vivo, e eu estava nervosíssima, mas foi maravilhoso. E a audiência super engajou, como no rádio também. Então, gente, o que eu quero dizer é que quando nós acreditamos em nós mesmos, as nossas conquistas vêm. As coisas acontecem da melhor e maior maneira. Porque, primeiro, é uma decisão. Segundo, é ação. Terceiro, é conhecimento. O conhecimento que eu não tenho, eu sou totalmente capaz de desenvolver. Porque o cérebro humano é o único que é capaz de se superar. Nós precisamos usar a nossa capacidade máxima para atingir todos os resultados que nós quisermos na nossa vida. Não existe nada que um ser humano não seja capaz de fazer. A grande prova é, por uma brincadeira que foguete não dava ré, Elon Musk foi lá e fez o foguete dar ré. Isso é a grande prova que nós podemos tudo o que nós quisermos nesta vida. E eu quero finalizar a minha palestra com essa frase para vocês. Se você der o primeiro passo, eu, Denise Barros, estarei aqui para te ajudar. Porque eu acredito que todo ser humano é capaz de absolutamente tudo
que ele desejar verdadeiramente e que ele quiser construir. E eu sou a grande prova viva disso, porque muitas coisas poderiam dar errado na minha vida. Aqui está o QR Code do meu Instagram. Eu peço para vocês me seguirem. Eu estou remodelando tudo. Em breve vocês terão muito conteúdo sobre liderança inspiradora. Agradeço a todos vocês pela presença e pela atenção nesse momento tão especial. Obrigada. Uou, muito bom! Parabéns! Obrigada.